E após uma conversa com o presidente Lula, a ex-prefeita de São Paulo e ex-petista Marta Suplicy, agora sem partido, pode ter aceitado ser candidata a vice-prefeita de São Paulo na chapa de Guilherme Boulos, do PSOL. Marta Suplicy fez campanha ao lado de Bruno Covas e seu vice Ricardo Nunes em 2020. No ano seguinte, Ricardo Nunes precisou assumir a prefeitura após a morte de Bruno Covas por causa de um câncer. O atual prefeito tentará a reeleição neste ano e Marta é sua secretária de Relações Internacionais. Desde o ano passado, é renegociado um retorno ao PT com a política, mas, para isso, ela precisa sair do cargo. Marta deixou o partido em 2015, após 33 anos de filiação ao partido pelo qual ela foi prefeita, deputada, senadora e ministra da Cultura e do Turismo. Marta foi prefeita de São Paulo entre 2001 e 2004 e tudo indica que agora será candidata a vice-prefeita da chapa de Guilherme Boulos, do PSOL, concorrente de Nunes em outubro. O prefeito de São Paulo disse confiar em Marta Suplicy. Ela não me comunicou, estou desconsiderando essa situação. Eu tenho confiança na Marta, acho que ela faz um bom trabalho, a gente tem uma relação pessoal, ela tem uma amizade pessoal com a minha esposa. Nesta segunda-feira, o deputado federal Rui Falcão postou uma foto ao lado de Marta e Lula. Complicado isso aí, né? Marta Suplicy exerce um cargo de confiança do prefeito que vai ser adversário de quem ela vai ser vice. O mercado financeiro elevou a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto de 2024 de 1,52% para 1,59%. A informação consta no relatório Focus, divulgado nesta terça-feira pelo Banco Central. O levantamento ouviu mais de 100 instituições financeiras na semana passada sobre as projeções para a economia. Apesar do crescimento na expectativa de alta do PIB neste ano, os números mostram desaceleração. Isso porque o mercado estima uma expansão de cerca de 3% em 2023, semelhante ao resultado de 2022. Se o PIB cresce, significa que a economia vai bem e produz mais. Se o PIB cai, quer dizer que a economia está encolhendo. Ou seja, o consumo e o investimento total são menores. Nem sempre, entretanto, a alta do PIB equivale a bem-estar social. Já para 2025, a previsão de crescimento da economia do mercado financeiro permaneceu em 2%. Para 2024, a expectativa do mercado para a inflação oficial permaneceu estável em 3,9%. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai decidir se devolve ao governo a medida provisória que reonera de forma gradual a folha de pagamento de 17 setores da economia, apenas após conversas com líderes e com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O nosso comentarista, Ney Gonçalves Dias, explica melhor para a gente. Historicamente, a desoneração da folha de pagamento de alguns setores da economia começou no governo da presidente Dilma Rousseff em 2011. A ideia naquela ocasião ainda prevalece, é de que você, fortalecendo as empresas que mais empregam, você não só mantém os empregos, mas você favorece o crescimento dessas empresas para aumentar a faixa de pagamento. E aí então você desonera a folha de pagamento, ou seja, as empresas, ao invés de pagarem a contribuição ao governo, elas usam o dinheiro para ampliar o seu desenvolvimento, o seu capital. Segundo, medida provisória. Medida provisória, ela precisa de dois requisitos fundamentais, e não sou eu que digo, não é a Constituição, é a relevância e a urgência. O governo manda anualmente para o Poder Legislativo, o Congresso, ela manda dezenas de medidas, raramente uma volta. E quando volta é considerado assim um ato meio agressivo. Geralmente o argumento, ora, ela não atende a exigência da urgência, ela não apresenta caráter de relevância e assim é. Então essa é a decisão que vai ser tomada. É uma coisa difícil de fazer pelo seguinte: se o governo ganha, ou seja, se o governo consegue
fazer com que as empresas paguem a contribuição de maneira gradual, o governo ganha. Aí ele aumenta a sua receita. Mas aí o presidente da República se desgasta com esses 17 setores da economia. Esses 17 setores vão virar a cara para o PT e vão virar a cara para o presidente. Politicamente, então, é uma coisa terrível. Por outro lado, se o Congresso aceita a medida provisória e vota a favor do presidente Lula, o Congresso entra em atrito com esses setores que fazem lobby todo dia no Congresso Nacional. Portanto, é realmente uma situação delicada, não só sob o ponto de vista do benefício das empresas para aumentar o emprego no país e manter a estabilidade do emprego já existente, como também de natureza política, cujas consequências para o governo, mesmo vitorioso, podem ser desastrosas. Vamos aguardar a decisão do Pacheco. Um homem armado invadiu uma igreja em Icém, próximo a São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Um homem armado de uma pistola a gás invadiu uma igreja lotada em Icém, cidade no interior de São Paulo, região metropolitana de São José do Rio Preto. Ele chegou a fazer disparos e ferir uma pessoa na perna. Ela foi socorrida e passa bem. De acordo com a polícia, o autor dos disparos perdeu a filha na virada do Ano Novo e estava sob efeitos de medicamentos. Ele foi preso. Além disso, o homem fez um caminhoneiro refém e fez com que eles trocassem de roupa, além de obrigá-lo a levar até a igreja. Imagens gravadas por uma testemunha mostram o homem sacando a arma e fazendo ameaças, apontando para as pessoas em cima do altar. Antes, os fiéis já tinham visto o comportamento estranho do homem fora do local. O homem usava uma pistola a gás com chubinho de pressão no bolso e foi contido por 2 fiéis. A polícia foi acionada e chegou rapidamente ao local, contendo o agressor. O caso segue em investigação. E a violência não tem fim no litoral paulista. Em São Vicente, ladrões armados com fuzis renderam um casal que acabava de chegar em casa. Por volta da 00:40 desta terça-feira, câmeras de segurança flagraram bandidos armados com fuzil assaltando um casal que chegava a um prédio residencial no Jardim Independência. Enquanto a mulher se preparava para abrir o portão, ela e o seu companheiro foram surpreendidos pelos criminosos, que estacionavam o carro de forma brusca próximo às vítimas. Na sequência, 2 homens descem do veículo e anunciam um assalto. Armado com um potente fuzil, o bandido intimida a vítima enquanto outros subtraem carteiras e celulares. Um comparsa monta na moto do casal, que também foi levada. A impressionante ação levou menos de 90 segundos. Procurada, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que não encontrou registro de boletim de ocorrência referente a esse caso. E também no litoral paulista, agora em Santos, um menor foi detido após furtar um casal de idosos na orla da praia. Um adolescente de 16 anos foi preso após furtar uma corrente de ouro de um casal de idosos de 63 e 65 anos na orla de Santos, próximo à pinacoteca da cidade. A vítima informou que estava sentada num banco quando o menor se aproximou e puxou a joia de seu pescoço. Por sorte, 2 motocicletas da Polícia Militar passaram pelo local momentos após o furto e então, numa breve ação, conseguiram capturar o menor. Vítimas e infrator foram levados ao distrito policial, onde foi registrado o boletim de ocorrência. A joia foi devolvida aos donos e o menor encaminhado à disposição da Justiça. Que sorte que a polícia passou bem na hora, né? E criminosos armados tentaram assaltar turistas durante um passeio de buggy no Ceará. As imagens gravadas por uma das vítimas mostram 2 homens de arma em punho tentando parar o veículo com turistas que passava na região. Apesar da abordagem, o motorista não parou e conseguiu fugir do local.
O crime ocorreu nas dunas de uma das praias mais visitadas por cearenses e turistas, que costumam ficar lotadas na autoestação nesta época do ano. Não há informações se as vítimas registraram boletim de ocorrência. A Secretaria de Segurança Pública do Ceará não informou se realizou algum procedimento para tentar capturar os criminosos. E em visita ao Rio de Janeiro, um dos principais criadores de conteúdo para o YouTube, o streamer conhecido como iShowSpeed, caiu numa pegadinha de sequestro em Cidade de Deus, manchando ainda mais a imagem do Brasil, já que toda a cena foi transmitida ao vivo pela internet. Darren, também conhecido como iShowSpeed, embarcou em uma transmissão ao vivo no Brasil nesta segunda-feira e os fãs estão enlouquecendo com os vários momentos virais e interações que ele teve enquanto caminhava pelas ruas de uma das favelas. A transmissão de 2h30 estava repleta de conteúdo de alta energia, desde distribuir dinheiro para crianças até ser alvo de uma pegadinha de um amigo. O momento mais viral de sua primeira transmissão no Brasil foi quando foi vítima de uma pegadinha de um colega youtuber que contratou pessoas para simular um sequestro. iShowSpeed parecia bastante preocupado quando homens mascarados apareceram em sua transmissão e os fãs tiveram uma reação intensa diante de todo o ocorrido. Mais de 2 milhões de pessoas no mundo todo assistiram ao vivo a pegadinha sem graça. Muitos cariocas não curtiram a brincadeira, dizendo que tal fato prejudica ainda mais a imagem da cidade maravilhosa. Speed tem se dedicado às transmissões ao vivo nos últimos anos, desde que se tornou um dos principais criadores no YouTube, realizando streamings em países como Índia e Japão. E daqui a pouco, a apresentadora Ana Maria Braga tem mansão atingida pelo temporal de ontem em São Paulo e questiona a eficácia da prefeitura. E o bode, que apareceu do nada dentro de um trem da CPTM em São Paulo. Claro, a companhia agora investiga como o bode entrou ali no sistema. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho. Até já.